superior. Pô, interessantíssimo isso, porque, vamos lá, você falou aí a respeito de como o mundo tá, né? Cheio de aflições, sofrimentos, guerra, etc e tal. Cara, é um paradigma que está sendo quebrado com esse estudo de que, vamos lá, um ser imperfeito, que é o ser humano, ser habitado por um ser perfeito, que é o próprio Deus, um fragmento de Deus, o ajustador do pensamento. Então, nesse sentido, eu quero que você me dê qual que é o merecimento, digamos assim, a maneira que chega para a gente o ajustador do pensamento. Qual que é o momento para se chegar ao ajustador do pensamento? Por exemplo, há uma cooperação do ser humano para com o divino para que isso de uma maneira consciente, como você está explicando. Mas e quando a pessoa não é consciente, como é que esse ajustador do pensamento, agora eu vou habitar aquele ser? Já analisou todo o relatório dado pelo anjo e agora eu vou habitar aquele ser. Como é que é o momento da chegada do ajustador do pensamento? É interessante. Vamos, antes da gente chegar nesse ponto, vamos entender a base que dá o prelúdio a isso. Certo. Correto? Existem fases, existem momentos em que o ajustador do pensamento, o eu superior, é despachado para uma mente humana, dependendo da época em que aquele planeta esteja vivendo. Entendi. Não é uma regra geral para todos os planetas e em suas fases de evolução. Exemplo, o nosso planeta Urântia. Antes de Jesus vir com a missão de revelar o Pai Universal para o ser humano, apenas as pessoas que tinham uma facilidade, vamos dizer essa palavra aqui, que cooperavam com os espíritos ajudantes da mente, que são os 7 lá, né? Inclusive os 2 últimos, que são só em seres humanos, sabedoria e adoração. Quando chegavam em níveis altos de compreensão, de adoração e sabedoria, elas clamavam para si, né? Aclamavam para si o direito de um ajustador do pensamento. O que o livro de Antia diz? Que eles não habitam, eles não são despachados para uma mente humana, enquanto essa mente não estiver ligada aos circuitos dos 7 espíritos ajudantes, que eu falei agora há pouco, e ao circuito do Espírito Santo. Entendi. Então agora a gente tem que fazer aqui um parênteses, né? Ué, esse Espírito Santo não é o mesmo eu superior, o mesmo eu divino que habita o ser humano? Para efeitos de finalidade, de função universal e espiritual, eles trabalham numa unicidade tão perfeita de propósito que eles são, sim, a mesma coisa. Mas para fins técnicos, de conhecimento, De personalidade, eles não são. não são. Vamos entender. O monitor residente, o Espírito Divino, o Eu Superior, aquele que vem para a gente nos guiar com a missão de nos espiritualizar, ele é um fragmento do Pai, como a gente conversou agora há pouco, até falou, comentou, que tem a função de habitar a mente do ser humano, o núcleo da mente do ser humano. Imagina a mente aí como se fosse um átomo, né? Ele está habitando o núcleo dela ali, cada vez mais no íntimo da mente, na supraconsciência. A missão dele é espiritualizar o ser humano. O Espírito Santo, não. O Espírito Santo é um circuito espiritual da ministra divina, da Mãe Universal, né, a consorte do nosso Filho Criador, que ela distribui no espaço do seu universo local esse circuito, que conduz as mentes à adoração. Compreende? Então, o Espírito Santo ele não é uma pessoa, não tem personalidade, não é alguém. Ele é um circuito espiritual, é um Espírito Santo. Assim como os 7 espíritos ajudantes da mente também são. Até São porque, circuitos, se né? for considerar somente a palavra santo, todos esses são santos, né? Exatamente. Entendi. O que a gente tem mais dificuldade de compreender é a questão da personalidade. Os ajustadores do pensamento, eles não têm personalidade Ainda. ainda. Eles terão se você cooperar, se o ser humano cooperar, né? Mas vamos se ater a esse detalhe aqui. Eles não têm personalidade. Se não tem personalidade, não tem vontade. Certo? Só pode escolher ter vontade própria seres pessoais, seres personificados. Correto? Agora, se os ajustadores do pensamento
não têm personalidade. Segundo o livro de Urântia, eles são pré-pessoais. É uma realidade pré-pessoal. Como que eles têm a vontade de escolher um ser humano? Como que eles voluntariamente optam e com a vontade própria fazem essa escolha? Se é voluntário, é uma vontade própria. Exatamente. Né? Sim, uma pergunta fácil de fazer, né? Sim. Mas segundo o livro de Urântia, nem os seres mais elevados, das ordens mais elevadas de espírito, conseguem compreender esse mistério. Nem eles conseguem compreender. Correto? É um grande mistério. É um grande mistério do universo. Mas para efeitos práticos, o Espírito Santo e o Ajustador do Pensamento, eles não são a mesma coisa. Então agora vamos compreender, como você falou agora há pouco, em que momento eles são despachados. Antes de Jesus vir para a Terra, tinha esse critério, né? A pessoa, ela cooperava, ela buscava, a mente dela almejava. Então, quando chegava um determinado momento, a espiritualidade entendia que ela estava merecendo um guiamento divino pessoal. Então, um ajustador era despachado até aquela mente. Depois da outorga de Jesus, quando Jesus cumpriu a missão dele com louvor aqui na Terra, todos os seres humanos, sem exceção, de mente sã e normal, têm direito a esse espírito. Compreende? Então já não é mais uma escolha, é uma dádiva. Presente. É um presente. Porque um filho outorgado divino esteve aqui, um filho do paraíso. O que Jesus efusionou aqui na gente? No planeta inteiro? O Espírito da Verdade, que também não é uma pessoa, é um circuito espiritual. Vamos imaginar ele como se fosse um Wi-Fi. É um circuito espiritual que conduz as mentes das pessoas desse planeta à mente de Jesus. Quanto mais verdade você busca, mais do Espírito da Verdade você acessa e mais próximo à mente do Criador do Universo você chega. É basicamente isso. Por isso que ele fala, eu sou a verdade. Né? Eu sou a verdade. Jesus falou isso na Bíblia. E o Espírito que ele está falando, o meu Espírito vos deixo. Exatamente. A Bíblia também fala do Consolador, né? É o mesmo Espírito da Verdade que ele deixou. E o monitor residente, o eu divino, o eu superior, de dádiva para todos os seres humanos da Terra. Quando que ele chega? Como é uma dádiva, vai chegar em algum momento, né? A pessoa, o ser humano em si, ele não vai escolher o momento em que ele vai receber. O livro de Urântia diz que ele vai chegar ali por volta do dia 2134, que dá aí 5 anos, 10 meses e 4 dias da vida da pessoa. Depois de 5 anos de idade, antes de fazer 6 anos de idade, a criança recebe esse espírito. Seria até interessante a gente fazer uma festinha, né? Quando chegasse ali, a criança fizesse 5 anos, 10 meses e 4 dias, nesse momento é despachado celebração. A realidade mais pura do universo, é despachado para a mente daquela criancinha ali. Pois é, irmão Alan. Agora, fica aqui uma conjectura, uma pergunta aqui. Existe também a primeira decisão moral, né? Essa decisão moral, ela não pode ser executada por esse ser humano antes dessa idade? E então, nessa primeira decisão, o ajustador vir? Pode. Porque o que o livro diz? Ele pode ser despachado nesse tempo ou na primeira escolha, decisão moral. São duas possibilidades. Ou na primeira decisão ou nessa idade. Mesmo ela não tendo essa decisão moral. Exatamente. Mas o que o livro diz? Ele diz que se dá por volta dessa idade. Entendi. Compreende? Agora, como eles estabelecem esse parâmetro, eu não sei. O que ele diz? Quando a primeira escolha de vontade própria, escolha moral, né, do ser humano é dada, é despachado um espírito divino para aquela mente. E ele explica que se dá por volta do 5º ano, 10º mês e 4º dia. Entendi. Compreende isso? Agora, se é exatamente nesse dia, não se sabe. Eu não sei explicar. Pode ter uma interpretação do livro mais a fundo que explica exatamente, pode haver. Na minha compreensão ainda não chegou. Mas como ele fala é isso, que se dá por volta desse tempo aí, que é o dia 2100 e pouco lá, que chega na mente do ser humano. É teu filho, a tua filha, quando tá pequenininho ali, tá aprendendo, tá compreendendo a vida, tá entendendo como funcionam as coisas, o que é certo, o que é errado, baseado naquilo que ele observa do mundo, né? Chega um determinado momento que ele toma uma escolha. Ele vê um gatinho ali, ele quer bater ou não quer bater no gato? Sim. Ele vê se é certo ou se é errado. Nesse momento, é a decisão moral.